de volta com mais uma edição do programa Pessoas, feito sempre com muito carinho para você, aqui dos estúdios da Metrópole News. E hoje a gente vai falar de um tema super polêmico. Você sabe o que é sucesso? Você acredita que existe uma ciência que fala do triunfo? Quais são as competências envolvidas e é possível aprender a ser bem-sucedido? São alguns dos questionamentos que a gente vai falar aqui com o Leonardo Carrijo, que é especialista nesse assunto. Leonardo, obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, Sadi, eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar um pouquinho, então, de relacionamentos, né? É importante ter capacidade de lidar com pessoas difíceis e é possível desenvolver essa capacidade, Leonardo? Sadi, essa é uma questão interessante, né? Que afeta a nossa vida pessoal, profissional, principalmente pessoal, porque todos nós estamos cercados de pessoas que algumas de fácil relacionamento, outras não tão fáceis. Nem tanto, né? O que a maioria dos pensadores hoje acredita, e é uma filosofia já há um século vem mostrando que isso é capaz, isso é possível, de que nós podemos melhorar a nossa habilidade de lidar com pessoas diferentes, né? Tanto as pessoas com as quais nós temos facilidade, quanto as pessoas que têm uma certa dificuldade de relacionamento. Existem princípios, existem leis que podem ser seguidas para termos um melhor relacionamento com qualquer tipo de pessoa. Isso hoje está englobado dentro de uma ciência, dentro de um ramo de conhecimento que nós chamamos de inteligência interpessoal. Isto é, habilidade de se relacionar com pessoas as mais diferentes possíveis. Então, é possível aprender, né? E com prática é possível se transformar em um destaque nessa habilidade. Olha só, e isso está relacionado às mais diversas áreas da nossa vida, não só profissional, mas em casa, né? Nos mais diversos relacionamentos sociais que a gente estabelece. Com certeza, ela entra no nosso dia a dia, na convivência diária, né? Imagine, por exemplo, numa família. Sim. Composta de marido e mulher, filhos de idades diferentes, crianças, adolescentes, jovens. Às vezes, para dificultar um pouco ainda o ambiente familiar, do papel do sogro, da sogra, do cunhado, né? Que muitos têm uma dificuldade de lidar com essas pessoas e manter um ambiente familiar harmônico. Sim. É possível seguir certos princípios que facilite isso? É muito possível, né? É justamente disso que se trata a inteligência interpessoal, como nos relacionar de uma maneira com as pessoas a termos um relacionamento melhor, a termos um ambiente mais agradável, mais harmonioso, né? E é justamente isso, sobre esse assunto e alguns outros que eu me dedico há quase 10 anos, né? A inteligência interpessoal. Muito bom. E capacidade de lidar com estresse, né? Situações de pressão e tensão, a gente que vive nessa paranoia produtiva, né? Dessa vida contemporânea nossa, que exige muito isso. Existe essa possibilidade também de desenvolvimento? Olha, essa é uma questão muito interessante, porque a gente, analisando o nosso mundo e o mundo dos nossos pais, dos nossos avós, é outro mundo, né? Nós vivemos opostos, quase, né? Totalmente diferente. Hoje nós vivemos numa velocidade, num nível de estresse. O mundo nos demanda tantas atividades que passou a ser cada vez mais importante essa habilidade que nós chamamos de inteligência emocional, que é a capacidade de, antes de lidar com os outros, com as outras pessoas, saber lidar consigo mesmo, saber lidar com a pressão, com o estresse, com as dificuldades que acontecem o dia todo na nossa vida, né? Com as preocupações, com a ansiedade. Tempo, né? Inclusive, tem que fazer diversas coisas. Como fazer o nosso tempo, que é fixo, 24 horas por render, parece, atividades que deveria tomar 2, 3 dias, né? Sim. Então, muitas pessoas hoje em dia estão estressadas, muitas vezes ficam preocupadas, ansiosas por não saber lidar com essas pressões emocionais, né? E, de certa maneira, isso interfere até na habilidade de lidar com as pessoas também. Porque a habilidade intrapessoal seria a capacidade de lidar comigo mesmo, com as minhas emoções, e isso interfere na capacidade de lidar com as pessoas que estão à minha volta. Então, quando eu perco a paciência, por exemplo, com a esposa, com o marido, com a sogra, com o sogro, com a cunhada, com filhos, é uma falta de habilidade de lidar com pessoas que foi originada na minha falta de habilidade de lidar com as minhas próprias emoções, né? Então, uma coisa está ligada à outra. Inteligência intrapessoal ou emocional, inteligência interpessoal ou habilidade de lidar com as pessoas. E faz uma diferença muito grande na vida das pessoas hoje em dia. Ok. O sucesso, então, ele tem uma fórmula?
Olha, essa é uma questão que talvez seja a questão que eu mais seja perguntado, que eu mais ouço nesses últimos 10 anos aí ao lidar com treinamentos de alta performance. Existe um caminho para o sucesso? Existe um segredo? Existe alguma coisa diferente que as pessoas bem-sucedidas fazem? Sim. E apesar de não existir um único caminho, um modelo, assim, de uma ação que você tome para te levar ao sucesso, esse caminho existe, né? Na verdade, existe uma pessoa que se dedicou grande parte da sua vida a estudar essa questão. O que fazem as pessoas terem sucesso, mantendo equilíbrio com a vida pessoal, enquanto outras não têm? Algumas conseguem sucesso, mas a vida pessoal desmorona. Algumas outras têm uma vida pessoal equilibrada, mas não conseguem o sucesso profissional. Como ter essas duas coisas ao mesmo tempo, né? É possível, Lona? É possível. Tem um pensador, um homem, estudou isso durante mais de 20 anos. Na verdade, passou a vida inteira estudando essa questão. O que leva as pessoas a terem sucesso e manterem equilíbrio com a vida pessoal e profissional. Isso é, o que faz as pessoas serem felizes, se sentirem felizes e realizadas. Né? E esse homem foi um jornalista que se chamou Napoleon Hill. Ele pesquisou durante 20 anos da vida dele, de 1908 a 1928, ele pesquisou o círculo das pessoas bem-sucedidas e analisou os comportamentos que faziam essas pessoas terem sucesso e percebeu aquelas que tinham um equilíbrio com a vida pessoal e conseguiu extrair comportamentos, características que levavam ao sucesso, mantendo o equilíbrio com a vida pessoal. E dessa pesquisa de 20 anos, ele escreveu um livro. E aí esse livro que eu trouxe aqui, de Napoleon Hill, na verdade o original se chama A Lei do Triunfo, foi um livro de 800 páginas, escrito de 1908 a 1928. E esse livro aqui, A Lei do Triunfo para o século XXI, é uma releitura, uma interpretação que nós fizemos no Brasil desse grande clássico. Foi um livro que vendeu mais de 30 milhões de cópias, esse livro do Napoleon Hill. E este aqui é como se fosse uma releitura trazida para o nosso tempo, para o século XXI, Excelente. As nossas necessidades, e principalmente falando de exemplos de pessoas bem-sucedidas do nosso tempo e brasileiros, que nós conhecemos, que estão convivendo conosco até hoje, né? Aliás, então, existem muitos goianos que são muito bem-sucedidos, né? Com certeza. Vários goianos são o que nós chamamos de masterminds. Isso é, aquelas pessoas que têm um sucesso e mantêm esse equilíbrio. É um livro que você encontra em qualquer livraria e é nesse livro que está a fórmula do segredo que você me perguntou, Sádia. Está aqui ele cita os 17 comportamentos, as 17 características, as 17 leis universais do sucesso, como Napoleon Hill disse, né? Então, o segredo existe, né? Está disponível para quem quiser trilhá-lo. E olha só, Leonardo, veja bem, a gente está falando aqui de sucesso, que sucesso é ter equilíbrio nas mais diversas áreas da vida, né? Muitas vezes a gente tende a linkar sucesso, né, triunfo ao lado unicamente profissional. Mas como você colocou muito bem, muitas pessoas, ora, são muito bem realizadas profissionalmente, bem-sucedidas profissionalmente, mas tem a vida pessoal degringolada aí, por assim dizer, ou o contrário, resolve investir em uma vida só de qualidade, né, e abrem mão do profissional. Como equacionar essas duas perspectivas? É possível? Com certeza é possível. E é disso que se trata essa filosofia. Sim. Como você bem disse, quando nós falamos sucesso, a primeira coisa que vem em mente é dinheiro, né? Ou pelo menos o lado profissional do sucesso, que nos traz o reconhecimento, a fama, o status, o poder e, por tabela, o dinheiro, né? Sim. Mas esse é um aspecto muito limitado da nossa vida, só o dinheiro, né? Na verdade, a Organização Mundial da Saúde estuda o que leva as pessoas a serem felizes. E ela traça vários aspectos da nossa vida onde é importante ter sucesso, não só no profissional. Então, por exemplo, é falado muito na necessidade de ter também em equilíbrio a questão da vida familiar, a nossa saúde, né, física, a questão profissional também é importante, assim como a questão educacional, a busca pela cultura, por novos conhecimentos que podem interferir ou não na profissão. E outras áreas que muitas pessoas esquecem, como, por exemplo, a questão da comunidade, a contribuição que o indivíduo dá para a sua comunidade, mais do que simplesmente a questão profissional, né? O lado ecológico também, todos nós somos seres que afetamos o planeta onde nós vivemos.
Então, hoje em dia, falar em ecologia não é nem mais algo teórico, né? Nós estamos transformando o mundo, que impacto nós causamos na ecologia. E, obviamente, além de tudo isso, o lazer, né? Será que eu estou tendo lazer? Eu estou tendo uma vida realmente agradável? Eu trabalho para pagar as contas o dia todo ou eu consigo tirar algum tempo para fazer as coisas que eu gosto? Meus hobbies, assistir filmes, músicas, livros. Então, tudo isso faz parte de uma fórmula que, somada e extraído a média, é o sucesso, né? Se a sua vida estiver desequilibrada, fatalmente você, cedo ou tarde, pagará o preço. Se profissionalmente você alcançou o topo, financeiramente está muito bem, trabalhando 10 horas, 16 horas por dia, cedo ou tarde a saúde vai exigir o preço. É o que mais acontece, né, inclusive? Vai se desestruturar, não é? E o contrário também é verdade. Então é possível e é preciso ter equilíbrio em todas essas áreas, né? E é disso que se trata essa filosofia de Napoleão Hill. Leonardo, excelente esse tema todo que a gente está abordando, mas passa rápido esse quadro aqui, a gente na sequência vai falar sobre o âmbito profissional, mas eu queria que você trouxesse então algumas dicas mais práticas mesmo, objetivando aí como lidar com o lado emocional. Você falou de inteligência emocional, né? É possível trazer algumas dicas? Existem alguns princípios práticos, Sádia, né? O nome, inclusive, inteligência emocional, está bastante em moda devido ao livro, o grande livro do Dr. Daniel Goleman lançou com esse título, né? Inteligência emocional. Mas na vida das pessoas, na vida prática, fica sempre aquela questão, então, como eu lidar melhor com as emoções? Existem alguns princípios práticos. Por exemplo, muitas vezes a ansiedade é uma característica de pessoas que tentam adiantar eventos futuros que não podem ser adiantados. Então, viver o dia de hoje, trabalhar o hoje. O que eu posso fazer hoje para melhorar a minha vida? Né? O futuro eu não consigo interferir com ele. Assim como o passado. Se a ansiedade muitas vezes é porque você está vivendo no futuro, a depressão muitas vezes é levada pelo fato de você estar vivendo no passado, remoendo velhos erros do passado, arrependimentos, coisas que você fez e não funcionou. Então é preciso entrar em paz com o nosso passado, viver o dia de hoje, né? Saber controlar essas pressões, tendo bons hábitos, por exemplo, no dia a dia, na vida pessoal e profissional. Hoje nós somos levados a ter tantas atividades, fazer tantas atividades, mas será que é preciso fazer 10 coisas ao mesmo tempo? Será que não é possível começar uma e fazer com eficiência até o final para depois começar uma outra atividade? Então hoje nós respondemos e-mails, navegamos na internet, falamos no celular, né, e ainda faz um monte de atividade, tudo ao mesmo tempo. Isso gera estresse, né? E isso leva a uma ineficiência, ao contrário do que as pessoas acreditam, porque nós começamos várias atividades, não fazemos nenhuma delas bem feito, nos estressamos com isso e a eficiência é menor, né? Existem vários outros princípios, como por exemplo, uma fé religiosa com certeza faz uma diferença. Aquela pessoa que tem a fé, aquele pensamento de acreditar que existe uma força superior, independente da religião, independente da crença, é uma pessoa que reage melhor diante das decepções da vida, diante dos problemas, diante dos desafios, e é uma pessoa que está um pouco mais protegida da ansiedade, da depressão, da angústia que a maioria das pessoas sente hoje, né? Então são princípios práticos, simples, que qualquer um pode ter para ter essa inteligência emocional, né? E no livro nós falamos de vários outros. Muito bom. Coisas práticas. Mas agora a gente vai para o próximo quadro, falar um pouquinho sobre o âmbito profissional. Não saia daí. E antes eu quero te convidar a conhecer um pouquinho mais das empresas que investem em pessoas. Procurando melhores resultados na sua empresa? Tome decisões acertadas, baseadas em fatos. Única consultoria empresarial. Ampla estrutura física, equipamentos de ponta, profissionais capacitados e atualizados. Única consultoria empresarial. Diferenciação que o mercado exige e sua empresa merece. Entre em contato e agende uma visita.
estamos falando aqui sobre o segredo do sucesso. E agora a gente vai falar do segredo do sucesso no âmbito profissional, não é isso, Leonardo? É isso mesmo. E como é possível se ter sucesso nesse âmbito profissional, Leonardo? Sádia, o resultado dessa pesquisa que Napoleão Hill fez foi que ele chegou a 17 características, 17 leis universais do êxito, como ele dizia. 17 comportamentos que as pessoas que têm sucesso têm. E se nós formos condensar isso em algumas habilidades, em algumas competências básicas, daria para citar algumas, né, que são competências essenciais para o sucesso profissional, seja qual for a sua profissão. Seja qual for a sua atividade, um médico, um engenheiro, um advogado, um jornalista, um apresentador de um programa de TV, seja qual for, existem algumas características básicas que influenciam no sucesso. Características como a autoconfiança, né, o entusiasmo, a disciplina, a flexibilidade, a inteligência emocional e a inteligência interpessoal, como nós falamos, a capacidade da comunicação eficaz, a capacidade de se comunicar claramente, né, a habilidade de vender ideias, de negociar de uma maneira que todos saiam ganhando, visão estratégica e liderança estão entre essas habilidades que Napoleão Hill descobriu que são essenciais para qualquer profissão. Então, a pessoa que desenvolve essas habilidades, com certeza tem mais chance de sucesso, porque seja qual for a profissão, ela vai ter destaque. Olha só. E eu não tenho, digamos, habilidade de comunicação em grupo, de uma apresentação em reuniões e grandes reuniões, né? Isso vai comprometer o meu sucesso profissional? Você falou de comunicação eficaz, não é isso? Hoje em dia, a comunicação é importantíssima para qualquer profissional, né? Porque hoje nós trabalhamos em equipe. Então, aquele profissional que tem uma insegurança, que às vezes tem a autoconfiança abalada, que treme só de pensar que tem que fazer uma apresentação para algumas pessoas e sequer pensaria estar à frente de uma câmera para falar sobre um determinado assunto, esse profissional, cedo ou tarde, ele vai ter uma barreira diante dele e o seu destino profissional e o seu sucesso. Porque são habilidades que vão ser necessárias para ele crescer na profissão. Outra coisa que você comentou, Leonardo, é capacidade de vender ideias, né? Só vendedores que ocupam essa posição dentro das organizações ou cargo de vendedor é que vendem ou existem outras pessoas envolvidas no processo da venda? Essa é uma pergunta muito interessante, porque geralmente quando a gente pensa em habilidades de vendas, habilidades de negociação, geralmente a pessoa já pensa, eu não sou vendedor, eu não preciso dela, né? Mas o tempo todo nós vendemos ideias para as pessoas. Se o seu trabalho você não vende produtos, se você não vende serviços, com certeza você vende ideias o tempo todo. Okay. Observe, por exemplo, quando nós temos que convencer um colega de trabalho a fazer uma coisa ou outra, o que nós estamos fazendo é vendendo ideias. Quando eu entro na sala do chefe para pedir um aumento ou uma promoção, eu estou vendendo ideias. Até o estudante universitário, quando vai se formar, vai fazer a apresentação do seu TCC, ele está vendendo a ideia para a banca que está analisando de que ele compreende toda aquela área de conhecimento e ele domina. Então, o tempo todo nós vendemos ideias sem ver, e ela está ligada à comunicação, assim como a habilidade de lidar com pessoas, de lidar consigo mesmo, mas quem tem essa habilidade tem mais sucesso na sua vida profissional. Excelente. Você falou que um dos outros princípios seria da visão estratégica e da liderança. Por que tem se falado tanto em liderança, Leonardo? A liderança talvez seja dessas características, Sádia, a habilidade que mais causa impacto no mundo. Porque quando você está em uma empresa ou num trabalho onde o resultado do seu trabalho é fruto de somente o seu esforço, você tem um certo impacto ali. Você gera uma certa renda para a empresa, você impacta alguns clientes, algumas pessoas que estão ao seu redor. Agora, quando se é um líder que dirige ou que coordena o esforço de 10, 20, 30, 50, 100, 1000 pessoas, a sua habilidade de liderar, de conduzir essas pessoas pode causar um impacto muito grande. Agora, as pessoas têm que pensar em liderança não como um crachá, como eu sou ou não líder, mas como uma atitude. Porque mesmo independente do cargo que você ocupe na sua empresa, independente da sua profissão, o importante é ter uma atitude de líder. Né? E o líder tem algumas características básicas. E quais né? são?
Primeiro componente de um líder é a iniciativa. O líder é aquela pessoa que faz as coisas, mesmo que ninguém peça, mesmo que ninguém mande, mesmo que ninguém dê uma ordem explícita. O líder é aquela pessoa que tem iniciativa, faz porque sabe que tem que ser feito, né? Tem autoconfiança também, tem essa habilidade de lidar com pessoas, de lidar consigo mesmo. Tanto que são tantas habilidades para um líder genuíno que hoje são raras as pessoas que nós podemos chamar de verdadeiros líderes. Sim. A maioria das pessoas que estão em cargo de chefia nas empresas nós chamamos de chefes. São pessoas que têm o poder, que têm poder de decisão, que têm no cargo uma hierarquia maior do que as outras dentro da empresa, mas é a liderança genuína que de fato a admiração obtida, o respeito das pessoas é o que conduz a essa liderança que realmente causa esse impacto. Então, é algo raro, mas que pode ser trabalhado por qualquer pessoa. Uma outra coisa que chama muita atenção é muitas pessoas reclamando que não tem oportunidade de crescimento dentro das empresas onde elas estão, que o chefe não permite, que a empresa não permite, ou que a empresa não cria novos desafios. Você falou que liderança é uma atitude constante e não só um crachá, né? Desafios também e oportunidades. Nós devemos esperar ou a gente deve ir atrás? É possível criar ambientes favoráveis para isso? Sátia, essa é uma pergunta que tem tudo a ver com o que Napoleão Hill descobriu, né? Ele percebeu o seguinte: de uma certa maneira, essa iniciativa, essa habilidade de fazer as coisas, mesmo quando não tem as condições, faz parte do DNA do povo americano, né? A liberdade, oportunidade de todos prosperarem. E Napoleão Hill, no início do século XX, percebeu que esses grandes triunfadores foram pessoas que conseguiram encontrar um caminho mesmo no meio da adversidade. Vários magnatas, milionários, pessoas que hoje, em valor de hoje, seriam bilionários, vieram da pobreza, vieram da extrema miséria e conseguiram encontrar o caminho. E o que essa filosofia da realização pessoal, conforme Napoleão Hill dizia, que é o Mastermind, que é a Lei do Triunfo, o livro dele, ele mostra ali muito claramente que uma vez que você tem essas competências e as atitudes corretas, você vai ter sucesso. Então, uma pessoa, por exemplo, que está numa empresa, independente do cargo dela, quando ela perceber que o destino dela está só nas mãos delas, não depende de chefe, de colegas de trabalho, de fornecedores, de clientes, está nas mãos dela. Às vezes parece irreal falar isso, mas pense numa pessoa que está numa empresa em um cargo relativamente baixo. A partir do momento que ela tiver as iniciativas corretas, atitude mental positiva de fazer as coisas que devem ser feitas, fazer o trabalho melhor do que qualquer pessoa, ser a pessoa mais entusiasmada, mais disciplinada, tratar essa habilidade de lidar com os outros e consigo mesmo, ele começa a ter um desempenho diferenciado, um desempenho maior do que os outros. Naturalmente, ou com o passar do tempo, as portas vão ser abertas para ele. Se nessa empresa específica não for, vai ser em outra empresa, vai ser em algum outro local. Parece que existe uma lei universal, o cosmos parece que direciona as pessoas com um pensamento positivo para o sucesso. Então, cedo ou tarde, oportunidades aparecerão. Se não for na empresa onde você está, em outra. Se não for em outra empresa, em um negócio próprio. Se não for num negócio próprio, trabalhando como um autônomo. Então, cedo ou tarde, as pessoas que têm as características do sucesso encontram com o seu sucesso pessoal e profissional. Excelente. Parece que é uma lei cósmica que governa o nosso mundo, e é disso que tratava Napoleão Hill. Excelente. E ainda dentro dessa linha, né, de profissão, de formação, de competências que a gente está falando aqui, um curso superior, uma pós-graduação, porque a gente vê muitas pessoas falando, mas eu não tenho uma formação mais específica, eu preciso de uma qualificação mais direcionada, e eu não pude pagar um curso de graduação, um curso superior ou um curso de pós-graduação. Isso é pré-requisito para sucesso, para você ter sucesso profissional, Leonardo? Sádio, eu gosto de dizer que é importante, mas não é suficiente, né? Observe, eu disse que é importante, nem disse que era necessário, porque Napoleão Hill percebeu algumas coisas. Primeiro, pessoas que não tiveram capacidade de estudar, de ter um curso superior, de ter uma vasta cultura, muitas delas conseguiam ter grande sucesso profissional, porque conseguiram reunir as habilidades necessárias, importantes para a sua área de atuação, mesmo sem muito conhecimento. E todos nós conhecemos pessoas com esse perfil. Pessoas que muitas vezes mal têm o primeiro grau completo ou o segundo grau, que tiveram um grande sucesso. Isso não significa que nós vamos abandonar a universidade, vamos abandonar a escola, porque aqueles que têm a oportunidade
de estudarem, ótimo, já é uma grande vantagem. No tempo dos nossos pais, dos nossos avós, bastava um curso superior para praticamente você estar, né, com o sucesso nas mãos. É verdade. Hoje já não é mais suficiente. Hoje o curso superior é um pré-requisito quase mínimo, apesar de é possível ter sucesso com ele também, sem ele também. Agora, além do curso superior, uma pós-graduação, um MBA, algum curso direcionado para a sua área aumenta as suas chances de sucesso, mas ainda assim não é a principal característica. E qual seria? Napoleon Hill percebeu que a principal característica do sucesso não está no conhecimento que nós adquirimos. Ele é importante. Muitas dessas pessoas tinham uma grande base de conhecimento, mas mais importante do que o conhecimento em si, aquilo que nós aprendemos nos livros, nas universidades, nos cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorados, MBA, mais importante do que isso são as atitudes e as habilidades necessárias para o sucesso. Isso é, mais importante do que o conhecimento é o que nós fazemos com o conhecimento que nós temos. E aí que Napoleon Hill percebeu que era a porta que pessoas que não tiveram oportunidade podiam usar para serem conduzidas ao sucesso. O que ele pode fazer com tão pouco conhecimento que ele tem, mas o que ele pode fazer de diferente que ninguém está fazendo? Que habilidades ele pode trabalhar em si mesmo que poucas pessoas têm, habilidades que o mercado valoriza, né? Então nós percebemos que mais importante que o conhecimento são habilidades e atitudes. Agora, a boa notícia é que isso pode ser trabalhado. Isso pode ser desenvolvido. Todas essas características que eu disse aqui no início podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa. E é isso que eu me dedico há tanto tempo, há quase 10 anos, é desenvolver essas habilidades. Certo, então as leis do sucesso, né? Pensar que ser um profissional, ser uma pessoa bem-sucedida, isso é possível ser aprendido ou ensinado, Leonardo? Com certeza, isso é a base da filosofia de Napoleon Hill. Na verdade, Napoleon Hill iniciou essa pesquisa porque ele teve a oportunidade de entrevistar o magnata do aço americano, no início do século XX, Sr. Andrew Carnegie, um homem cujas empresas dominaram 90% do fornecimento de aço dos Estados Unidos no início do século XX. Foi um bilionário, foi um dos 3 homens mais ricos do nosso mundo moderno, né, da época moderna. E esse homem viu nesse jornalista esse interesse pela ciência do sucesso, o porquê as pessoas que chegam ao sucesso. E ele, como vários outros filantropos, grandes empresários americanos, queria legar para o mundo não só a sua fortuna, as suas empresas, mas também uma qualidade de vida maior para as pessoas. Ele acreditava com toda a sua convicção de que tudo o que ele fez na vida dele, todo o império que ele construiu, podia ser construído por qualquer pessoa, desde que tivesse tido as características certas. Ele acreditava que era possível construir um modelo, um caminho que, se seguido por qualquer pessoa, conduziria fatalmente ao sucesso. E foi assim que Napoleon Hill começou a escrever esse livro e, paralelamente, dar cursos para pessoas, para elas saberem, com atitudes práticas, como transformar os seus comportamentos e serem conduzidas ao sucesso. E é disso que se trata. Esse treinamento que nós trabalhamos já começou lá em 1908, né? Teve um século de experiência para se consolidar, foi trazido ao Brasil, adaptado à realidade brasileira, e é justamente isso que já conduziu mais de 50 mil pessoas no Brasil ao sucesso. Olha só. Mais de 50 mil pessoas passaram por esse treinamento iniciado pelo Napoleon Hill. Muito bom. E o nosso programa de hoje chega ao fim. Infelizmente o tempo correu muito rápido e é assim mesmo que acontece quando o assunto é interessante. Quero agradecer por você que está aí sempre do outro lado da telinha. Te aguardo no próximo programa. Até lá. Bye, bye.